Nesta videoaula, vou falar sobre microservices, ou apenas microserviços. E quando falamos de microserviços, é impossível não relacionarmos softwares monolíticos. Então vamos entender primeiramente a diferença entre softwares monolíticos e microserviços. Imagine que este quadrado é o seu software, é a sua aplicação .exe. Então, o nosso software, ele é um único arquivo. Por isso, monolíticos, mono, de um. É um único bloco de código. Olhando externamente, ele é monolítico, mas se visualizarmos as suas partes internas, ele tem cadastro de produtos, clientes, vendas e tantos outros. Então, internamente, ele não é monolítico. Eu não tenho, ao mesmo tempo, todas essas funcionalidades sendo executadas em memória. Elas são apenas carregadas em memória quando eu aciono no menu para abrir essas opções. Mas o que nos interessa aqui hoje? Olhando externamente, é um único aplicativo, é um único software. Então, do ponto de vista externo, ele é monolítico. E qual que é o problema de ser monolítico quando nós estamos trabalhando em nuvem? O problema é quando nós queremos escalar essa aplicação. Então vamos entender o que é escalar a aplicação. Eu tenho esse software sendo executado na nuvem. Eu começo a ter mais demanda de acessos. Tenho mais pessoas acessando minha aplicação. Essa aplicação não está atendendo de forma satisfatória a toda a demanda nova que estou tendo. Então, o que eu quero fazer? Eu quero escalar minha aplicação. Eu quero ter mais de uma instância da minha aplicação rodando em memória simultaneamente. Então, vamos escalar. Pronto. Agora eu tenho a mesma aplicação rodando, ela é uma instância. Tenho a segunda aplicação rodando, é uma segunda instância. E uma terceira aplicação rodando, uma terceira instância. Tenho as três rodando ao mesmo tempo. Se essa aplicação, se essa instância 3 cair por qualquer problema que ocorra lá no meu servidor, eu ainda tenho duas instâncias dela rodando para me atender. Porém, quando a instância 3 parou de rodar, obviamente todas as funcionalidades que existem dentro dela vão deixar de existir porque ele é um software monolítico. É um único bloco de código, é um único arquivo, é um único executável. Então, quando parar minha aplicação na instância 3, para tudo. Então, essa é uma das desvantagens, vamos dizer, do software monolítico. Eu escalo ele todo de uma vez e se para tudo de uma vez, daquela instância. Agora vamos olhar aqui do outro lado, os microserviços. Os microserviços, ele tem as mesmas funcionalidades que eu tenho aqui no meu monolítico. Só que cada um dele é um executável à parte. Então eu tenho um executável só de produto, um executável só de clientes, um executável só de vendas. Se esse software parar, os outros dois vão continuar funcionando. Então eu posso ter parte do meu cenário aqui de microserviços que uma parte esteja on, funcionando, e uma parte off. Então, o que isso me permite fazer? Permite escalar de forma individual. Então, eu posso ter aqui o produto rodando só uma instância,
Clientes, eu escalei, estou rodando 3 instâncias. E vendas, estou rodando 5 instâncias. Por que isso? Eu posso identificar, por exemplo, uma Black Friday, onde o volume de vendas vai ser maior. Então, só naquele dia eu posso escalar para ter várias instâncias de vendas. Então, se der pau em uma instância da venda, eu tenho mais 4. E esse número ele é variado, posso aumentar mais aqui. Depende da minha demanda. Então eu tenho a liberdade de escalar o meu software especificamente, porque cada um é especialista em resolver apenas um problema. Produto só resolve produto, clientes só resolve clientes e vendas só resolve vendas. O monolítico, a minha instância, resolve tudo. Quando ela para tudo. Isso é o que acontece às vezes, normalmente, quando você está, por exemplo, no Facebook. Então você está conseguindo, por exemplo, visualizar os conteúdos que estão postados, mas não consegue postar um novo conteúdo ou conversar com alguém. Por quê? Parte do microserviço dele funciona e parte está parado. Ele não parou 100%. Ele parou algumas das funcionalidades dele. Vou fazer mais algumas comparações entre softwares monolíticos e microserviços. Vamos ver os softwares monolíticos primeiro. Eles são fáceis de atualizar, pois é um único arquivo para fazer o deploy em produção, preso a uma única linguagem de programação. Então, se eu desenvolvi em Delphi, todas as instâncias serão Delphi, pois é o mesmo executável. Então eu fico preso a uma única tecnologia. Poderia ser Java, C Sharp, Python, não importa. Seria sempre a mesma porque eu tenho um único software. Estou preso a um único banco de dados. Então, se eu usar SQL Server, vai ser SQL Server para todos, é o mesmo programa. É fácil de monitorar, porque eu tenho o mesmo software sendo executado. Então não vai ter um número assim tão exagerado de instâncias rodando. Conhecimento do todo pela equipe de programação. O programador que trabalha em software monolítico, normalmente ele tem que conhecer o software todo, todas as rotinas que o software tem. Por quê? Todo mundo trabalha no mesmo projeto. Então ele precisa ter um conhecimento bem grande. Então é difícil de integrar um novo programador na equipe que já existe, até ele adquirir o conhecimento para realmente produzir. Dependência de outros módulos para novas entregas. Como está tudo dentro de um único programa, eu posso ter terminado, por exemplo, uma alteração no cadastro de produtos, mas eu ainda não posso fazer o deploy para produção, porque eu tenho alterações pendentes em outras rotinas, no cadastro de clientes, nas vendas. Então, um módulo acaba interferindo na entrega do outro. Agora vamos ver do lado do microserviços. Ele é mais difícil de atualizar, pois são vários arquivos na hora de fazer o deploy de produção. Se eu tiver que subir vários microserviços, é bem mais difícil que subir um único monolítico. Posso usar várias linguagens de programação. Por que isso? Como são softwares isolados e independentes um do outro, eu posso usar a tecnologia que melhor convir para mim. Então, por exemplo, se a minha empresa ela tem uma boa base de conhecimento em Delphi, não tem problema, eu posso usar 95% Delphi. Mas se surgir um microserviço que outra linguagem me atenda melhor, eu posso desenvolver somente esse microserviço em uma outra linguagem. Por exemplo, preciso de rotinas para BI, então poderia usar o Python. Preciso uma rotina para enviar e-mail e eu descubro que em C Sharp é mais performático que em Delphi. Então, o envio de e-mail
eu faço em C Sharp. Vários bancos de dados. Cada microserviço tem o banco de dados dele. Então eu posso ter, por exemplo, produtos estar no SQL Server, clientes no MySQL, vendas no MySQL, Python no MongoDB, C Sharp em PostgreSQL. Por que isso? Eles são programas isolados uns dos outros. Então o banco também tem que ser. Imagina que eu faça os microserviços todos isolados e tenha um único banco de dados. Se eu precisar dar manutenção nesse único banco de dados, eu paro todos os microserviços. Então não adiantou nada separá-los em vários executáveis, porque se eu paro o banco único, eu paro todo mundo. Agora, se cada um tem o banco dele, se eu parar só esse banco SQL Server aqui, eu vou simplesmente parar o cadastro de produtos. Se eu parar o MySQL, eu vou parar somente o cadastro de clientes, certo? Como ele é um ambiente muito grande, ele é um ecossistema difícil de monitorar. Eu tenho muitos serviços rodando simultaneamente. Então eu vou precisar de vários serviços de monitoramento para saber qual microserviço tá rodando, qual que está parado, saber que ação tomar quando acontecer alguma coisa e deixar a minha estrutura sempre funcional. Com microserviços separados, eu posso ter conhecimento específico de um microserviço. Quem trabalha em PostgreSQL com C Sharp não precisa conhecer as outras tecnologias. Mas isso, presta bem atenção, pode ser válido para empresas grandes, que têm equipes separadas por microserviços. Em empresas de médio e pequeno porte, a gente sabe que não é bem assim. Você pode até estar separado em linguagens, em tecnologias, em bancos de dados diferentes, mas o programador de um microserviço acaba atuando em outro microserviço. Se a empresa for maior, ela tem condição de manter equipes para esse microserviço de e-mail, equipe para esse microserviço de BI, para o microserviço de venda, mas isso não é uma regra. Depende de quanto a empresa pode investir. As entregas podem ser individuais. Então, se eu terminei aqui o meu microserviço de e-mail, eu não tenho dependência com nenhum outro para fazer o deploy dessa atualização, porque eles são individuais. Bom, essas foram algumas pequenas comparações. Nesta aula eu vou ficando por aqui. Até a próxima.